nós seguimos aqui firmes e fortes na disciplina de máquinas agrícolas e implementos, falando sobre esse assunto bastante importante e relevante, que é o planejamento e dimensionamento de conjuntos mecanizados. Mas antes de falar sobre esse assunto específico, nós vamos aqui refletir sobre o que é mecanização. Vamos aproveitar então esse espaço, esse momento, para nós falarmos sobre o que é mecanização. Bom, basicamente, a mecanização ela é uma área de trabalho que tem como objetivo melhorar o desempenho e a qualidade das operações realizadas pelas máquinas em campo. E quais são essas operações? São as operações relacionadas ao preparo de solo, ao cultivo de solo, também ao plantio, ou então ao manejo da lavoura, ou então ainda operações relacionadas com a colheita. Então, basicamente, a mecanização possui um objetivo de melhorar a qualidade e o desempenho das operações realizadas pelas máquinas no campo. E nesse contexto, nós, como gestores da área de mecanização agrícola, nós temos que realizar uma melhor especificação desses conjuntos mecanizados para que então nós possamos trabalhar para melhorar esse desempenho e essa qualidade da operação. E aqui nós trazemos um exemplo que fala sobre quais que são os requisitos que devem ser levados em consideração, por exemplo, na especificação de uma semeadora. Em vez de um exemplo, na verdade, nós temos aqui uma pergunta. Quais são os requisitos que devem ser levados em consideração para a especificação de uma semeadora? Agora sim, vamos falar do exemplo. Neste caso, nós vamos pensar numa situação hipotética de uma semeadora de 11 linhas dedicada para uma área de 120 hectares. Essa semeadora possui uma demanda de potência de 11 cavalos por linha. Isso faz com que a potência demandada por essa semeadora de 11 linhas seja de aproximadamente 120 CV. Para tracionamento dessa semeadora, o agricultor ele dispõe de um trator de 150 cavalos. E qual é o impacto dessa aplicação desse trator, que tem a disponibilidade de 150 cavalos, no tracionamento de uma semeadora que demanda aproximadamente 120 cavalos? Como resposta, nós podemos falar de uma possibilidade sobre um maior consumo de combustível e ainda podemos falar também da necessidade de um maior investimento financeiro inicial. E ainda poderíamos falar sobre outros aspectos, mas vamos seguir a página para trazer um outro exemplo. E nesse exemplo nós temos aqui um catálogo com especificações técnicas de uma semeadora. Essa semeadora ela possui 11 linhas e veja que na especificação técnica nós já temos a indicação da demanda de potência tratora. Nesse caso, para essa semeadora desse fabricante, a demanda de potência motora é de 105 cavalos, quando nós temos a disponibilidade de uma semeadora de abertura de sulcos por disco, e fala também sobre a necessidade de um trator de 130 cavalos para uma semeadora com abertura de sulcos utilizando facão. Vejam vocês a importância da observação das especificações técnicas. Essas especificações técnicas já traz um auxílio para a gestão realizada aí pelo gestor da área de mecanização. Mas
como nós estávamos falando, a ideia é que nós tenhamos um conjunto bem dimensionado. E esse conjunto, né, quando nós estamos falando, por exemplo, em um plantio direto, nós estamos falando basicamente de um conjunto de um trator e uma semeadora. E a ideia é que esse conjunto esteja bem dimensionado para que nós possamos trazer as melhores condições de desempenho e de qualidade para a operação. Mas o que são esses índices de desempenho? Aqui eu posso pontuar alguns índices de desempenho para a operação. Podemos falar sobre a velocidade da operação, podemos falar sobre a eficiência de campo, podemos falar sobre a capacidade de campo operacional, ainda podemos dizer sobre o índice de patinagem, falar também sobre o consumo de combustível. E ainda poderia continuar falando de outros índices de desempenho relacionado à máquina ou relacionado ao conjunto mecanizado. Agora que nós já falamos sobre esses índices de desempenho ou quais que são esses índices de desempenho, vou falar agora também sobre quais que são os principais índices de qualidade. E esse índice de qualidade está relacionado com a operação que está sendo realizada ali no campo. Aqui, como nós temos um exemplo, uma semeadora, nós podemos falar sobre índice de qualidade sendo realizada no campo por uma operação com a semeadora. Nós podemos citar a profundidade do sulco, podemos citar a área de solo que é mobilizada por essa semeadora, podemos falar sobre a distribuição dessas sementes através do sulco, podemos falar sobre a profundidade da semente. Então, esses são índices de qualidade que são relacionados com a operação. E para que nós tenhamos como trabalhar para melhorar esses índices de qualidade, é claro que basicamente este conjunto, formado pela máquina e pelo implemento, ou pela máquina automotriz e a máquina em si, tenha como premissa básica o bom dimensionamento desse conjunto. Nós temos ainda que lembrar que a demanda de tração depende de algumas características. E essas características nós já observamos em uma oportunidade anterior, quando nós estudamos a resistência oferecida pelo solo ao desenvolvimento de tração por um implemento. Quando nós estudamos isso nesse documento produzido pela ASAB, que é a Associação Norte-Americana dos Engenheiros Agrícolas e Engenheiros Ambientais. E nesse documento, que aqui eu tenho uma citação, que é o documento D497.7, nós vamos observar que essa resistência ao desenvolvimento de tração por um implemento depende do tipo de solo, e nesse caso nós podemos falar um solo argiloso, um tipo de solo arenoso, ou então um solo de textura mista. Também vai influenciar na resistência ao desenvolvimento de tração a umidade do solo, e também aqui podemos pontuar o manejo do solo. E esse manejo do solo, nós estamos aqui falando se o solo ele está preparado ou se o solo está em uma condição firme, né? Sem preparo, sem estar revolvido. Lá no documento da ASAB, nós também vamos observar que essa resistência ao desenvolvimento da tração vai depender, né, vai ser influenciado pela velocidade de deslocamento, a largura de trabalho da máquina, a profundidade de trabalho e também ao tipo, né, ao estilo de ferramenta. E baseado, né, nessas equações, né, que nós temos aqui estudado, né, no planejamento de dimensionamento de sistemas mecanizados,
equações relacionadas à capacidade de campo, equações relacionadas também à resistência ao desenvolvimento de tração, nós podemos já pensar em respostas relacionadas a perguntas como essa. Então, vamos imaginar aqui, nessa situação hipotética, um agricultor que se dispõe de uma área de trabalho de 250 hectares. Ele necessita de uma semeadora de 21 linhas? Então, essas são algumas respostas que nós, como gestores da área de mecanização, nós temos que trazer. Ainda, né, nessa mesma linha, uma outra pergunta é: numa área de 50 hectares, é necessário um trator de 105 cavalos? Essa é uma outra questão que nós aqui estamos trazendo e poderia ser uma questão também similar. Mas respostas para essa questão ou para questões similares podem ser baseadas nas seguintes respostas, ou nas seguintes linhas de respostas. Basicamente, a aquisição de uma máquina, ela deve considerar a demanda operacional. Então, essa demanda operacional depende da quantidade de área que vai ser trabalhada. Uma outra, essa resposta também pode ser baseada na relação do custo horário e também o custo operacional. O custo horário que é dado em reais por hora e o custo operacional em reais por hectare. Isso também traz uma boa resposta para essas perguntas que foram levantadas. Uma outra questão que também deve ser observada é a exigência específica da cultura principal e ainda a resposta também depende da viabilidade da máquina, que basicamente é a quantidade de tempo que essa máquina é utilizada por ano. Ou seja, o número de horas que a máquina vai estar em funcionamento ao longo do ano. Lembrando que quanto mais tempo essa máquina é utilizada ao longo do ano, geralmente ocorre uma maior viabilidade técnica e financeira para o uso dessa máquina. Falado isso, nós já podemos passar para uma segunda etapa aqui nos nossos estudos sobre planejamento e dimensionamento de conjuntos mecanizados. Mas essa etapa aí nós vamos observar em uma outra oportunidade, ou seja, no próximo vídeo.